Muito bem, parabéns então a dona Cleide, a família toda, que Deus abençoe sempre. Vamos continuar orando pela saúde dela e a saúde de todos nós, que Deus faz milagres. Mas o que nós vamos falar hoje, estamos falando sobre a morte, não é? Hoje transformaram a morte, morreu alguém, nos cemitérios falam grupinhos, todo mundo procura ignorar a morte, não é? Até os crentes realmente mudaram muito o conceito de morte. Hoje não se enterra mais em cemitério, é no jardim. Mas, na verdade, nós precisamos nos confrontarmos com a morte, sabermos o que é a morte. É um desespero para o ímpio, para nós não. Para nós não é. É muito melhor, São Paulo diz, partir e estar com Cristo. Então, nós vamos falar hoje, nós vamos entrar no inferno, porque os grandes teólogos dizem, olha, o problema da igreja atualmente, não se fala mais do inferno, ninguém tem mais, sabe o que é o inferno, ninguém mais tem medo do inferno, os familiares estão jogados, abandonados, só se fala em prosperidade, só se fala em vantagens. A igreja virou um feirão, a igreja virou a 25 de março, é bênção, é prosperidade, é coisa, está errado, esse não é o evangelho de Jesus, faz parte, prosperidade, não sou contra, não é? Pelo amor de Deus, não me julguem assim, mas a primazia não é coisa, a primazia, Jesus falou, eu vim buscar e salvar os perdidos. Por quê? Porque a realidade é triste, meu irmão. Então nós vamos ver que nós precisamos conhecer a realidade. E a realidade, ela vem sendo transformada já de muitos anos em outra realidade. Na verdade, a gente não quer saber dessa pregação. Na verdade, as pessoas dizem, a gente trabalha a semana toda para na hora escutar sobre o inferno. Mas, meu irmão, olha do lado quem está do teu lado, é um filho. Conheça a realidade do inferno, que tu vai começar a mudar a tua vida totalmente. Por isso é que os teólogos dizem, gente, pregue sobre o céu e sobre o inferno. A tua igreja muda. As pessoas se conscientizam do futuro do teu pai, do futuro da tua mãe, teus irmãos. Tem muita gente conformada com os irmãos do mundo, não pode, é um absurdo. Então tem 3 correntes que falam sobre a morte, eu vou falar aqui, e vou falar a 4ª que é a nossa. Primeiro, os agnósticos, quer dizer não, gnose, conhecimento, essa partícula A, ela é uma partícula negativa, não há provas, ninguém nunca foi lá, ninguém sabe, ninguém nunca voltou para contar o que está acontecendo por lá, eu prefiro não conhecer, eu não me ligo para isso. São os agnósticos, os ateus são os maiores exemplos de agnósticos, e muitos crentes, muitos cristãos são agnósticos, não querem saber dessa realidade. Então, é uma coisa absurda você não querer saber dessa realidade. Segundo lugar, aí vem também, crente está nesse meio, mas os cristãos de outras igrejas estão nesse meio, tem os adventistas, tem os testemunhos de Jeová, são os aniquilacionistas, morreu o ímpio, aniquilou-se, mentira, gente, vou mostrar, quem mais falou do inferno, não foi Pedro, não foi Paulo, não foi Maria, não foi José, não são os grandes teólogos, foi Jesus. Jesus falou mais do inferno do que de salvação. Se você for ver, procurar saber, ele falou muito mais do inferno do que de salvação. Então, a preocupação dele com o que vai acontecer. Então, os aniquilacionistas, vê da palavra nihil, do nada, sem nada, a pessoa é extinta, o ímpio morre e acabou,
não sofre, não tem mais nada, aniquilou-se. Então, morre o corpo, morre aquela pessoa, está aniquilada. Essa é a concepção dos aniquilacionistas, é o anquilacionismo, onde os testemunhos de Jeová são os que mais pregam isso aí, mas os adventistas do sétimo dia também. Até para os crentes, os adventistas do sétimo dia, diz que os crentes são aniquilados, dormiram totalmente, mas Deus vai ressuscitar. Se está tudo aniquilado, Deus vai ressuscitar aquela mesma pessoa? Nem eles sabem responder. É impressionante o tanto de coisas erradas que se cria e nós não sabemos na hora falar, não sabemos explicar. Desde as pregações que eu estou fazendo sobre a morte, que eu estou pegando, eles estão falando coisa errada e nós estamos calados. Terceiro lugar, essa é a corrente mais frequente, como tem no nosso meio. Catolicismo todo é universalismo. Todos serão salvos. Então, todos serão salvos. O que eu estou fazendo aqui? Não é? Até Lúcifer vai ser salvo, até os demônios serão salvos. Essa corrente universalista vem da palavra catarrolos, que quer dizer todos juntos, no final dos tempos, ímpios, justos, anjos que caíram, que não caíram, demônios, tudo vai ser restaurado. Então, baseado em quê, pastor? Eles pegaram 2 versículos, esqueceram a Bíblia toda, e esses 2 versículos estão aqui em Atos, eu gosto da referência, Atos 3, 21, Atos 3, 19 a 21. O qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo. Restauração de tudo. Nunca, aí é que está. O cara incluiu salvação universal. Por causa desse versículo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. E Efésios 1, 9 a 10. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas serão restauradas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Pegaram esses 2 versículos, e a partir desses 2 versículos, criaram a salvação universal. Para que Jesus falou tanto de inferno? Eu fico sem entender. Em quarto lugar, não é? Vem o conceito bíblico, que eu vou citar, só por citar, que vocês conhecem, Mateus 5, 22, não é? Louco será réu do fogo e do inferno, Mateus 5, 22, Mateus 5, 29 e 30, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Será que ele está inventando tudo isso? Jesus inventando historinha, né? É meio complicado isso aí. Versículo de Mateus 5,30, que se perca algum membro teu, melhor do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Mateus 7,19, toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Mateus 8,12, lá fora haverá choro e ranger de dentes. Mateus 13,40, as trevas exteriores, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação do século, serão queimados todo o joio. Mateus 13,42, serão lançados na fornalha do fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Os justos, sim, resplandecerão como o sol no reino do meu Pai. Pô, será que tudo isso Jesus está inventando, gente? É bom a gente pensar. É tanta corrente, é bom que a gente pense. Mateus 13,49, assim será na consumação do século, virão os anjos, separarão os maus dos bons, os justos dos injustos,
e lançá-los-ão na fornalha ardente. Ali haverá pranto e ranger de dente. Mateus 22, 13. Mateus 25, 46. É tanto versículo que fala, não é, sobre condenação eterna. Lucas 8, 31. Perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios, e rogaram que não os mandasse para o abismo. Isso é outra palavra muito usada para falar de inferno. O livro do Apocalipse tem muitas pregações, muitas palavras. 11:7, por exemplo. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e os vencerá e os matará. A Bíblia é cheia de Apocalipse 20, versículo 1. E desceu do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão, e prendeu o dragão, a antiga serpente, que é diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que eles sejam soltos e perturbem por um pouco de tempo. Paulo, em 2 Tessalonicenses 1:9, também fala, né, na realidade, penalidades eternas serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. 2 Tessalonicenses 1:9. Então tem muitas passagens, não é, que se fala sobre Sheol, sobre limbo, sobre Guiena, sobre abismo. A Bíblia é impressionante. Também Jesus fala uma passagem que eu acho uma das mais importantes, para mim uma das mais importantes, quando Pedro pede para ele diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Para mim esse é um dos versículos mais fortes que tem sobre guerra espiritual, sobre as portas do inferno. E Jesus fez questão de dizer: e o que vive fui morto, mas eis aqui, Apocalipse 1:18, estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então Jesus fez essa luta, Jesus conquistou, e Jesus está com a chave, não é? Ele tem esse julgamento, ele que deu a vida. Aí que está a importância de Jesus, de ser pregado o Evangelho e não prosperidade. O Evangelho, que eu já vou falar para vocês o que é o Evangelho que você tem que pregar para salvar. Existe o Evangelho da salvação. Isso está sendo deixado, porque isso não é fácil pregar sobre isso. Tanto é que Paulo diz: é loucura para os gentios, é escândalo lá fora. Lá fora, então ninguém quer pagar um preço de pregar o Evangelho de Jesus, que Paulo diz: eu prego Cristo crucificado. A pregação de Paulo era essa: Cristo crucificado, e não convidar a gente para vir para a igreja. Isso não é Evangelho, gente, isso não adianta nada, isso não adianta nada. Então, vamos estudar e aprender o que acontece com uma pessoa quando morre. Lá no cemitério está cheio de gente querendo aprender. O que acontece? Nós vimos na pregação passada que o rico foi direto para o inferno, e lá ele via Lázaro com Abraão, no seio de Abraão, lá no paraíso, não é? Um foi direto, então tem um destino. Um foi para o Hades. A palavra lá é Hades, não é definitivo. O que é o Hades? O Hades é um lugar que o rico foi, que quem morre sem Jesus, sem Cristo justificar, sem crer que Jesus é o Salvador da vida dele, vai por um tempo, o Hades. É um lugar onde você vai, você não tem corpo, você está lá sofrendo, é um lugar de sofrimentos. Pode ler lá a palavra do rico e do Lázaro, no plural. É bom que a Bíblia você risca as coisas direito. É um lugar de tormentos no plural.
tormentos. Jesus falando. Isso aí é o Hades. Então ele morre, ele vai para um lugar de sofrimentos. Isso é o Hades. O rico, o justo, o que está justificado em Cristo, que está com o seu nome escrito no livro da vida, porque creu no sacrifício da cruz de Jesus, no sangue derramado, na encarnação do Verbo, na ressurreição de Cristo. Ele creu, porque a palavra foi pregada, ele creu. Por isso, se não pregar a palavra, tua família vai ficar vai tudo para o lago do fogo. Um lugar permanentemente de trevas, de ranger de dente. Terrível, terrível. A vida toda, porque você não prega. Você tem que pregar o evangelho. Então, gente, o crente e vai para Cristo, fica lá com Jesus, sem corpo. Como também no Hades eles estão sem corpo. Quem morreu há 2000 anos sem Jesus, está há 2000 anos em tormentos, em sofrimento, sem corpo ainda sofrendo, em tormento, como ficou rico, como Jesus falou que ficou rico. Quem já morreu há 2000 anos, não é? Ou mais, em Cristo, não é? Estão agora no céu com Jesus, não é? Estão esperando o dia para terem corpo. Todo mundo vai ter corpo. É algo que todo mundo vai ter. Então, Jesus fala muito em guina. Então, o versículo que eu trouxe está lá em Mateus 10, 28. Risquem na Bíblia de vocês. Não temam. Lá vem ele falar de inferno. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Não tenham medo. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Deus pode, é Ele que julga e que manda realmente. O juízo de Deus é tremendo, gente. A ira de Deus é tremenda. É o Deus justo, é o Deus absoluto. Pastor, eu não consigo entender. Ele é absoluto. Ele não é você como eu, que somos relativos. Ele é absoluto. A misericórdia dele é absoluta. O amor dele é absoluto. A ira de Deus é absoluta. Certo? Então, Jesus, o que é Guiena que Jesus tanto falou? Guiena começou no Velho Testamento, resumindo aqui, era o lugar onde o rei Manassés sacrificava crianças. E esse rei se converteu. Esse rei está no céu. Gente, como Deus é misericordioso. Se converteu, está no céu. Esse rei, os filhos dele, ele jogava nesse local. É um lugar onde se jogava o lixo, onde se jogava comidas, o lixão da cidade. E na época de Jesus, então, os corpos eram jogados lá, onde se jogava pedaço de braço, pedaço de perna, onde se jogava resto de comida, tudo era jogado naquela região do Vale de Rinom. Ali é o Guiena. Jesus falou, olha, é para ali que vocês vão. Ali será aberto, é o Lago do Fogo. Ali, os sem Jesus irão para lá eternamente com seus corpos, terão corpos, ressuscitarão e terão corpos, e serão, é a segunda morte. Tu não pode anular a segunda morte. O que é a segunda morte? É a condenação eterna. Como é que não vai ter condenação eterna? Segunda morte. Está lá em Apocalipse falando de segunda morte o tempo todo. Como é que eu vou ser universalista? Eu tenho que falar da Bíblia. Então, no Guiena é o lugar onde o ímpio, o que não aceitar Jesus como Salvador da sua vida e Senhor da sua vida, vai para lá eternamente, com sofrimentos eternos. É a ira de Deus, é o cálice da ira de Deus. É tremendo, meu irmão, a ira de Deus. A bondade dele é impressionante. Manassés se converteu, Manassés se tornou dele. Feito tanta loucura, houve uma conversão. Então, o Vale de Rinom era o lixeiro da cidade,
onde Jesus dizia, olha, ali o verme não morre, porque ali era jogado tudo quanto é pedaço de gente, mendigo, cachorro, era tudo jogado ali, o fogo não se apagava, o verme não morre e a ferida não cicatriza. Ele gostava de dizer isso. Ali comparo o Lago do Fogo com aquela região. O fogo não se apaga, permanentemente está sendo jogado lá, as pessoas estão sendo jogadas lá, substâncias orgânicas e inorgânicas, então o fogo não se apaga. Aquilo vai ser aberto, ali é o lugar onde os que não aceitarem Jesus serão jogados, ficarão lá eternamente, num lugar tremendamente, meu irmão, é impressionante, o Lago do Fogo, com corpos, terão corpos, indestrutíveis. Nós teremos corpos também, lógico, corpo de Jesus, glorioso. Olha a diferença, Deus é assim. Então, o Guiena é o lugar onde as pessoas que não aceitarem Cristo serão jogados lá, não é? Essa teoria de dormiu, a Bíblia fala, existe o eufemismo, fulano dormiu. Jesus até em João 11, ele mesmo explica, gente, dizer que as pessoas estão dormindo, Jesus explica, Lázaro dormiu, no verso 11, até fácil gravar. No 11:14 ele diz, ele morreu. Ele usou um eufemismo, dormiu. Paulo usa lá em 1 Coríntios capítulo 15, 4 vezes para morrer a palavra dormiu. E lá também em 1 Tessalonicenses capítulo 3, ele usa 3 vezes a palavra dormiu, para quem morreu. É um eufemismo, não quer dizer que a pessoa dorme, a pessoa morreu, automaticamente está com Jesus, ou automaticamente está no Hades, por enquanto. Daqui a mais um tempo, a hora que Jesus voltar, que todos terão corpos, morreu, o corpo glorificado nós teremos com Jesus, e o ímpio, que não tiver o nome escrito no livro da vida, Apocalipse chama muita atenção, o nome está escrito no livro da vida, vai ser julgado, e a segunda morte não é para nós é só a primeira morte, essa morte que nós vamos ter fisicamente, mas morreu, estará logo com Cristo. Então, essa é a situação, não é, das pessoas. Aí vamos agora para as características do inferno, vamos entrar mais profundamente no inferno, para a gente saber qual é a realidade, porque eu não admito que a igreja hoje ela é sintomática. Pastor, eu quero uma bençãozinha, eu quero uma coisinha, uma dorzinha aqui, eu quero ficar bom na dor, eu quero um carro novo. Irmão, te preocupa com tua família que está, tu não sabe o que é a realidade do inferno. Então vamos aqui pegar algumas coisas da realidade do inferno. Quem esclarece para nós? Jesus, gente. Quem vai falar disso aí? Jesus. Lucas 16, não é? É um local, Lucas 16, 23, e do inferno, estando em tormentos, é a realidade do inferno. A primeira realidade do inferno é um local em que as pessoas estarão em tormentos. Não é um boatezinha, gente, não é um lugarzinho mais ou menos, não é? Apocalipse 20:10 diz, e o diabo que os enganava foi lançado no lago do fogo e enxofre, onde está a besta, o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para sempre. Sempre. É horrível, gente. É horrível a realidade do inferno. É horrível. É impressionante a realidade do inferno. É um lugar de tormento. É o completo despejar da ira de Deus. Ele veio ao mundo, encarnou, viveu, andou, sofreu, foi perseguido, fugiu, estudou, aprendeu, foi rejeitado, foi crucificado, morto, tudo para justificar todas as porcarias nossas de pecado.
até de Manassés, que jogava seus filhos para Moloque, o deus daquela época de Manassés. Ele justifica se você se arrepende e entrega a sua vida para Ele, você está justificado. Você está justificado. É o vigário de Deus, não é o Papa não, meu irmão, não é o Papa não. Vigário vem da palavra vicário, que quer dizer substituto. Ele me substituiu. Deus não deixa passar pecado, gente. Deus não deixa passar pecado. Deus justifica, porque o pecado foi julgado, condenado, a ira de Deus foi estabelecida no universo, nele, mas foi. Não passou por cima da lei, o preço do pecado é a morte eterna, ele pagou, ele foi julgado, a ira de Deus foi em cima dele, ele tomou sobre ele nossos pecados, e ele foi para a cruz, derramou o sangue dele, sangue é vida, e ele agora justifica, e o Pai aceita essa justificação, essa substituição que ele fez, que eu não serei mais condenado, porque alguém pagou o preço de todos os meus pecados e de vocês. Você crê nisso? Isso é salvação. Aí, bom, vamos continuar. Deixa ele falar. Vamos continuar. Então, isso é que eu vou... Esse é o evangelho da salvação. Não é prosperidade. Não sou contra a prosperidade, pelo amor de Deus. Não sou contra orar pelos enfermos. Eu oro demais, eu gosto. Não tem nada a ver. Agora, não vou me botar essa essência como... Não, isso não é o importante. O importante é eu livrar, primeiro me livrar dessa condenação eterna. Segundo, é olhar para o lado, olhar para meus filhos, olhar para minha casa, minha família, meus amigos, que eu tô totalmente alheio a essas coisas, pelo amor de Deus. Isso é que eu tenho observado. Muito bem. Então, verso 24, olha o que é o inferno. Refresque a minha vida. Ele pedindo, o rico pedindo, manda Lázaro tocar em água, tocar na minha língua, que eu já vou sentir um pouquinho de frescor na minha língua, o calor está muito grande, o sofrimento está muito grande. Abraão disse, olha, aqui não tem isso não, aqui não tem refrescar, aqui não tem melhorar nada, é isso aí, não tem. Quem entra aqui, não é? Aqui é uma ausência total de alívio da dor. Não tem alívio da dor. Não tem. É a realidade do inferno, que Jesus conta. No inferno não haverá um segundo sequer de alívio. Não tem o teu pedido, Lázaro. Não, o rico não tem. O homem rico não tem. Ausência total de alívio da dor. Irmão, a gente quando tem uma dor, quer logo tomar um analgésico, né? A pessoa é eternamente sem um alívio da dor. Esse é o inferno, gente, esse é o inferno. Sofrendo, sofrendo, sofrendo. E a gente aqui com a chave do céu na mão que Deus botou, e totalmente sem pensar nos nossos parentes, nossos filhos, nossos queridos, pensando só na gente. Tem gente que é assim, meu irmão. Muitos cristãos são assim. Precisam ser despertados. Precisam ser despertados para a realidade do inferno que está próximo. Olha, as coisas estão muito... Eu venho acompanhando muito, eu gosto muito de teologia futura. Eu acompanho tudo de perto. Esse bloco chinês forte, coeso, isso é uma potência, a unidade está, e os Estados Unidos dividido. Agora está dividido, meu irmão, isso vai quebrar. Isso vai quebrar. Bom, eu não quero entrar nessa em política, não é da minha alçada. Para mim, a pior coisa que tem no inferno, de tudo que eu já falei, eu vou dizer o que é o pior, gente. Quando Abraão diz para ele,
lembra-te. Ninguém se esquece lá de nada, meu irmão. Ah, pastor, lá ninguém se esquece, lá ninguém acabou, lá está aniquilado, lá ninguém se lembra mais de nada. Mentira, está mentindo, rapaz. Tu vem pregar evangelho mentiroso para mim, eu sou crente da Maranata. Lembra-te, está aqui, está escrito na palavra de Deus, verso 25. Lembra-te que recebeste os teus bens lá na terra, recebeste tudo, tu tinha tudo, o homem rico. Lázaro não recebeu nada. Agora ele é consolado e você é atormentado. Lembra-te, risca na tua Bíblia, meu irmão. Lembra-te. Tu vai estar lá, não são vocês, as pessoas vão estar lá se lembrando. Eu não tenho mais um culto, eu não tenho mais um irmão do meu lado, eu não tenho mais um mar lindo para eu olhar, eu não tenho mais rios, eu não tenho mais passeio, eu não tenho mais um louvor, eu não tenho mais minha mãe. Onde está minha mãe? Eu não tenho mais minha mãe. Onde está aquele filho meu? Onde está? Onde anda? Nada, não tem mais. E ele está se lembrando, está aqui, lembra-te. Ninguém se esquece não, meu irmão. É condenação mesmo. É, meu irmão, é a ira, é o cálice da ira de Deus, é o lagar da... Você sabe o que é lagar? É o lagar da ira de Deus. Você sabe o que é lagar? O lagar era um local onde se jogava a uva, se enchia de uva e a pessoa ficava pisando, e tinha uns ductos, uns canos, vamos chamar de canos, que drenavam para os baldes o suco da uva. E no Apocalipse, ele diz que aquilo ali é o Cordeiro de Deus julgando, pisando, amassando as uvas, que são os pecadores no inferno, de onde o seu sangue é drenado, seria o suco da uva. É a ira de Deus sobre o pecador que não se arrependeu, que não quis ser justificado por Jesus. Ele acha que ele é autoridade para chegar diante de Deus e falar para Deus, eu. Ele não sabe quem ele é, ele nem sabe quem ele é. Se não tiver a justiça divina na cruz do Calvário para substituir toda a maleza que nós somos, não tem salvação. É lago do fogo, meu irmão, é tormentos. Lembra-te. Esse lembra-te, para mim, é a pior coisa que eu vejo lá no Guiena, que vai ser o lugar do Lago do Fogo, que ainda não está aberto o Hades, que vai ser fechado e todos irão para, os condenados irão para o Guiena. Quarto lugar, um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisesse passar daqui para vós, não pode passar. Entrou aqui, meu irmão, nunca mais tu vai ver a luz do dia, nunca mais tu vai ver o sol brilhar, nunca mais tu vai ver um cântico, nunca mais tu vai ter a palavra de Deus, nunca mais tu vai ter Deus, nunca mais. É o abandono total de Deus àquelas pessoas. Isso é tremendamente difícil. E ele se lembrando de tudo. Me lembro que o pastor Afonso pregava sobre o inferno, pastor Rafael, pastor Francisco, me lembro que Francisco Teles pregava lá em São José do Ribamar, me lembro do louvor, aquelas músicas que o Jean cantava com a Priscila, eu me lembro, coisa maravilhosa, eu me lembro da minha cela, e eu estou aqui no tormento, na escuridão, nas trevas, choro e ranger de dentes, eternamente. Eu não arriscaria viver essa vida, esse cristianismo sintomáticozinho, eu não arriscaria, deixando meus pais, deixando meus filhos. É impressionante o que eu vejo de pessoas que não estão analisando corretamente o futuro das pessoas. Sinceramente falando, é tremendamente difícil. Quinto, a duração, é bom que a gente fale. Outro dia eu ouvi um teólogo muito famoso falando do inferno, ele disse, gente, a duração,
Imaginem, tu tirar eternidade, tu vai ficar a eternidade. Tire 1000 anos da eternidade, o que resta? A eternidade. Aí ele disse assim, tire 1 bilhão de anos da eternidade, o que restou? A eternidade. Meu irmão, é tremendo. Um outro teólogo disse assim, imagine a eternidade, ele imagina dessa maneira, o cara está preso no Monte Everest, aquele monte imenso, maior do mundo, está lá, e ele tem que tirar toda aquela terra do Monte Everest, para ele se livrar do Monte Everest. De 2000 em 2000 anos, chega um beija-flor e pica aquele monte, vai embora. De 2000 em 2000 anos, ele pica aquela terrinha e vai embora. De 2000 em 2000 anos, pica aquela terrinha. Daqui a trilhões e trilhões de anos, quando aquele beija-flor levam toda aquela terra, Deus diz, olha, mas é de eternidade a eternidade. Aparece outro monte, outro monte, outro monte. Tremendo, meu irmão. Isso é a condenação eterna. E todo julgamento de Deus ocorre aqui. Aí você diria, pastor, e agora, pastor? O que fazer? Muito bem, vamos aprender. O que fazer? Romanos, pegue a Bíblia de vocês e abra em Romanos 10, 13 a 15, que não é difícil, precisa você assumir, né? Todo aquele que, Romanos 10, 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A responsabilidade de tudo ele trouxe para ele. Agora, por questão de orgulho, vaidade, orgulho, tu não quer te humilhar diante de Deus. Esse é o problema. Tu não quer te humilhar diante de Deus. Tu não quer dizer que Ele é o responsável pela tua salvação. Dele depende a tua salvação. Da justiça dele depende a tua salvação. Da glória dele depende a tua salvação. Da ressurreição dele depende a tua salvação. Da bondade dele, nada depende de ti, nada. De ti não presta nada, nem de mim. Fica sabendo. Fica sabendo. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão? Olha só, gente. Como, pois, invocarão? Como é que eles lá fora, como é que teu pai vai invocar o nome do Senhor? Se não crerem, se tu não crer nessa salvação, tu está crendo que é pelas tuas obras. Muita gente crê assim, muita gente diz, não, é aquilo e mais minhas obras, minha justiça. Não, não é, não é. Aqui é zero tua justiça, é Ele. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Não é por obra de justiça que vocês serão salvos, é pela justiça de Cristo na cruz do Calvário. Como crerão naquele que não ouviram? É o caso que eu vejo dos parentes de muitos irmãos. Como eles vão crer se eles não ouvem o Evangelho? Eles só recebem o convite para vir para a igreja. Isso não é Evangelho, gente. Eles têm que escutar o Evangelho da salvação. Crerão. É milagre de Deus. Ouvem e Deus escolhe as pessoas através do Evangelho, da pregação de Cristo na cruz. Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam a salvação da pregação de Cristo na cruz do Calvário. Agora vem a pergunta número 2. E como eu tenho que crer? Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho. Aí é que está, muita gente se envergonha das pessoas, não prega. Eu convido eles para vir para a igreja, não querem, pastor. Isso não é isso, não está dizendo nada. Para mim, isso é um zero. Para mim, tu está reprovado com esse teu papo. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. O poder de Deus para a salvação é o Evangelho, não da prosperidade. Não sou contra a prosperidade, mas não é para a salvação. É para crente, é para a pessoa se beneficiar com uma oração, com uma cura, muito bem. Não quer dizer que esteja salvo. 10 leprosos foram curados, um só voltou, os outros foram embora. O Evangelho da salvação é
Cristo na cruz do Calvário, pagando preço porque tu és, quem tu és, quem eu sou. Isso é salvação. Assumiu tudo para Ele. Certo? E todo aquele que crê. Então, nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé no evangelho da pregação da cruz. Essa que é a salvação que você vai ter que pregar. Se ficar enrolando, não adianta, tu vai deixar teus parentes irem tudo por lá eternamente, meu irmão, é uma desgraça violenta. 1 Coríntios 1, aprove a Deus salvar o homem, visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque eles dizem que é loucura. Pela loucura dessa pregação, Cristo na cruz, é que tu vai salvar teus parentes, teus filhos, pela pregação do Evangelho. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado. Quantos aqui estão pregando Cristo crucificado? Minoria. A maioria é pregando nada com nada, convidando gente para vir para a célula, tudo bem, convidando gente para vir para a igreja, tudo bem, prometendo coisas, de uma opção de coisa que não vai acontecer, eles vão embora, vão embora. Não. A loucura do Evangelho, que para eles é loucura, é poder de Deus para a salvação, Cristo na cruz dando a vida por ti, para te salvar, para te livrar da condenação eterna. Esse aqui é o Evangelho que tu tem que anunciar. Muito bem. E aí, meus irmãos, qual é pastor, e agora me diga, como é que eu tenho certeza? A certeza está na ressurreição de Cristo, está nele. Qual é a certeza? Quem me garante? A certeza que me garante a salvação pelo Evangelho que eu prego, está na ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou. E agora, pastor, o que eu posso fazer assim? O que vai acontecer? Vai acontecer que Jesus ressuscitou e ele na cruz do Calvário diz, Pai, está tudo consumado. E vieram oferecer para ele um pano molhado com fel para aliviar a dor. Ele, não, essa dor tem que ser plena. É a dor da salvação do pecador Afonso, que não merece nada. E de todos que aqui estão. Eu não posso tomar analgésico. Eu não posso tomar nada disso. E o que vai acontecer? E agora vai acontecer com você, obra do Espírito Santo, e tu vai também se arrepender, tu vai se arrepender dos pecados, vai confessar para Jesus, qualquer que seja, a metanoia. Eu não serei mais o cristão que eu era. Eu não vou ser mais o pai que eu era. Não serei mais o filho que eu era. Não serei mais o marido ou a esposa que eu era. Eu agora dou as costas. E agora eu vou tomar novas direção na minha vida. Outras atitudes na minha vida. Minha vida agora eu serei. E eu não vou crer na minha bondade, eu vou crer na bondade de Jesus. Eu não vou crer na minha justiça que não existe, eu vou crer na justiça de Cristo. Eu não vou crer no meu amor por alguém, eu vou crer no amor de Cristo por mim e por minha família. Eu não vou crer em nada em mim, nada, sou um zero à esquerda. Eu creio na justiça divina na cruz do Calvário. Esse é o Evangelho da salvação. Você vai dar as costas ao pecado. Você vai confiar em Deus. Você vai confessar a Deus agora, eu confio em Ti. Eu não tenho nada a Te acrescentar. Eu não tenho nada para levar para Ti. Eu não tenho nada para me justificar.
Como posso eu, se eu já acordo pensando coisa errada, já durmo pensando coisa errada? Como é que eu posso me justificar? Quem sou eu para me justificar diante de Deus, um Deus poderoso, absoluto, um Deus justo? Quem sou eu? Mas Cristo deu a vida por você, e você agora vai entregar sua vida para Jesus. Quem nunca entregou sua vida para Jesus, meu irmão, dessa maneira, faça hoje. Tem muita gente que está dentro das igrejas, nunca fez isso. A vida continua a mesma coisa que tinha, mudou muito pouco. Egocêntrico, vaidoso, prepotente, orgulhoso, confiando no seu evangelho, confiando em si, confiando na sua justiça, na sua bondade, se achando, sabe, o rei da cocada preta. Conhece o rei da cocada preta? Nem eu, mas ele confia no rei da cocada preta. Você vai entregar para Jesus absolutamente o controle da tua vida. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a vocês todos. Nós vamos ficar de pé agora, nós vamos orar e terminar o nosso culto.